Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36. Hoje fazendo uma avaliação das eleições do segundo turno em Florianópolis, Joinville e Blumenau. Terminada a festa dos eleitos neste segundo turno, agora começam os desafios para os novos gestores e que vão pegar prefeituras com os cofres em situação muito difícil. Queda de receita, queda de arrecadação, demanda crescente por serviços públicos e uma dificuldade gigantesca para honrar aquilo que fora prometido ao longo da campanha. Nós vamos tratar dos desafios na gestão, em especial em se tratando de dificuldade financeira, queda de receita e como ofertar os serviços ao cidadão, em especial à população mais carente. O que pode ser feito do ponto de vista financeiro para aumentar a receita, para aumentar a arrecadação, para movimentar a economia, para gerar mais emprego e renda nestas cidades onde nós tivemos aí segundo turno, Florianópolis, Joinville e Blumenau. É o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje está na companhia do presidente do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia, Paulo Roberto Poli Lobo. Também aqui conosco nós recebemos o presidente da Enflo CDL São José, Marcos Souza. Ainda aqui conosco o presidente do Conselho Regional de Administração, Evandro Fortunato Linhares. E a nossa colega Estela Benetti, do Diário Catarinense, colunista de economia do DC. Pessoal, boa noite, obrigado pela presença de todos. Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. E laboratório biológico especializado em análise de água, alimento e efluentes. Estela, o seguinte, das cidades citadas, onde nós tivemos aí o segundo turno, Florianópolis, Joinville e Blumenau, qual é a que apresenta a situação financeira mais difícil? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Eu vou me fixar numa avaliação feita pelo Conselho Regional de Contabilidade, com base nos números do ano passado. Eles colocaram um relatório assim, de transparência que está aberto a todos. Quem aparece com mais dificuldade naquela avaliação é Florianópolis. Ela fechou o ano passado com um endividamento superior a 80 milhões, um resultado negativo. As outras prefeituras, tanto Joinville quanto Blumenau, fecharam com resultado positivo. Sabemos que todas têm dificuldades, por exemplo, até o nosso colega Mancir Pereira trouxe hoje que a prefeitura de Joinville, ela tem tem dívidas, né? Tem uma dívida de 60 milhões com fornecedores, 30 milhões com serviços de lixo e 120 milhões com o IPREVILE, que é o Instituto de Previdência de Joinville. Um outro relatório do ano passado sobre Florianópolis apontou que a dívida mesmo da cidade é de 95 milhões. Então, são muitas dívidas aí, muita situação difícil em função dessa recessão também e também problemas de gestão, né? E qual é a margem de manobra que tem o prefeito ou os prefeitos que assumem cidades com endividamento muito grande? Boa noite. Boa noite, Renato. É Paulo Poli. Eu acredito que as prefeituras, que houve as reeleições dos prefeitos, acho que até o prefeito já tem a noção do que está. Os novos prefeitos que foram eleitos, a gente verifica que no próprio procedimento de campanha deles, eles prometeram muita coisa. E eu fico preocupado porque a situação econômica das prefeituras não são boas, em função da situação econômica do próprio país, que gerando desemprego, gerando isso tudo, a receita do governo federal diminui e automaticamente diminui o repasse para prefeituras. O ICMS do Estado também, que as prefeituras têm a participação, cai essa receita, também diminui o repasse. E ainda o ISS da prefeitura, que a prestação de serviço diminuindo bastante em função da própria situação econômica do país, reduz. Então, acho que vai ser um desafio muito grande para os novos prefeitos tratarem dessa situação, porque eles vão ter que cortar o que for possível
Mais ainda? Mais ainda, eu acho que todos já anunciaram planos de contingenciamento e tal, tenham de contar mais ainda? Não, eu digo, comissionados, é possível. É possível cortar bastante. Tem juntar a secretaria, se for possível, para reduzir custos. Isso é que eu penso, assim, né, que para ele poder enfrentar o que tem aí. Existe hoje um orçamento aprovado já para 2017 da Prefeitura, por exemplo, de Florianópolis, em 2 bilhões e 300 milhões de reais, sendo que 1 bilhão é recursos a captar, fora a previsão dessa queda de receita ainda própria da Prefeitura. Então vai ser um trabalho muito difícil para o atual prefeito na gestão a partir de janeiro. Eu acredito que eles têm que fazer uma prefeitura dinâmica, administrar muito bem, porque senão vai ter problema. O ato de cortar, Marcos, uma provocação que eu faço, será que neste caso, de cortar uma secretaria, de cortar os comissionados, não é muito mais simbólico do que de efeito prático no orçamento? Porque a gente sabe que o peso mesmo das prefeituras está com folha de pagamento e tal, né? Mas sempre há um sinal, né, para a sociedade quando você corta na própria carne. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Eu quero dizer a vocês que o corte, ele é efetivamente prático, viável e real. Eu vou citar um exemplo. Ao conversar com a candidata de São José, Adeliana Dal Ponte, nós a questionamos quanto sobrava do orçamento para que ela efetivamente pudesse decidir o que investir na cidade. E a resposta foi um dado que nós já conhecemos de todos os municípios, 2% a 3%. E aí eu indaguei, mas quanto é isso em valor? Deu uma parada, 12 milhões? 15 milhões? Não, é bem menos. Quem dera que fosse 15 milhões. É bem menos. Bom, então são 7 milhões, 6 milhões? É mais ou menos isso. Aí eu disse, olha, prefeita, a senhora tem hoje, segundo os dados do Portal de Transparência, a Folha de Setembro, 404 cargos comissionados, que ao longo de 12 meses representam mais ou menos 26 a 27 milhões, incluindo férias, 13º e tudo isso. Então, numa conta bem rápida, demite metade e você quase que triplica a capacidade de investimento. Simples, prefeita. Ela olhou para mim e disse, olha, é uma questão de escolha. Eu digo, bom, então a escolha está nas suas mãos. A senhora pode triplicar o seu sonho em 2017. E outros efeitos práticos, nós temos isso, eu tenho certeza que Florianópolis tem, Joinville tem. Nós precisamos efetivamente de uma secretaria com um secretário, um adjunto, 3 diretores. Não tem condições. O dinheiro público está ali se esvaindo. Então, medidas como cortar os adjuntos, diminuir cargos comissionados, efetivamente colocar pessoas adequadas em cada cargo. E aqui não estou dizendo que tem que ser todo mundo técnico, porque a gente sabe que política tem que se fazer com cargos políticos, mas escolham políticos que tenham também determinada habilidade para lidar com a pasta. Então, é possível e, digo mais, não tem outra saída. Se os prefeitos não começarem a cortar na própria carne, não diminuir a máquina e não melhorar o investimento, digo a vocês, não tem como administrar. Na crise que nós estamos aí, é inviável. E façam uma conta muito simples. Grande Florianópolis, procurem um cargo executivo na iniciativa privada que ganhe 10, 12, 15 mil reais. Procurem isso. E isso na iniciativa pública é normal. Um vereador em São José ganha 10, 12 mil reais para ir 2 vezes por semana na Câmara à noite. Isso é inviável, nós temos que rever isso. Enquanto a população tem um salário mínimo de 800 e poucos reais aí. Então, para a economia girar, para as coisas acontecerem, eu não tenho dúvida, as prefeituras vão ter que rever completamente o seu modelo de gestão. É isso? Eu queria pegar o gancho, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria pegar o gancho do Marcos e realmente não é só o corte pelo corte. Esse corte ele tem que ser planejado, estratégico, colocando realmente os gestores nos seus devidos lugares. O CRA tem acompanhado principalmente essas 3 cidades, Blumenau, Joinville e Florianópolis, até acompanhando o perfil de gestão, e a gente tem percebido que realmente a cidade hoje que investe em gestão é Blumenau. Comparando com as 3 cidades, Florianópolis, Blumenau e Joinville, é o que está mais na frente. Recebeu até premiação, inclusive, isso, né, em transparência e tal. Então, assim, e a gente fez, inclusive, um estudo, por que Blumenau está avançado na gestão. Eles realmente investiram em colocar os profissionais nos seus devidos lugares.
Então, hoje é inadmissível colocar, por exemplo, um secretário de administração que não seja, que não entenda de gestão, que não entenda de planejamento. Todo o planejamento vai passar pela secretaria dele. Ele que vai conduzir todo esse processo. Então, nós tivemos em Florianópolis secretários que não eram longe de entender de gestão. E o CRA acompanhou esse processo e a gente reforça, através desses cases, que realmente é um modelo de gestão a ser aplicado, é o corte, é um conjunto de fatores. É conhecimento, habilidade e atitude do novo gestor que vai assumir realmente, porque estrutura, em termos de recurso, existe. Basta administrar bem. Isso é que está faltando. Agora é interessante, né, Estela? Nós tivemos aí dos prefeitos reeleitos, aqui em Santa Catarina mesmo, né? O prefeito Udo em Joinville, o prefeito Napoleão, o prefeito Napoleão em Blumenau, enfim, em função da crise econômica, não tiveram grande entrega do ponto de vista de obra e tal, mas prevaleceu o discurso de que, olha, num momento difícil, num momento de muita dificuldade financeira, é bom continuar com aquele que tem mãos limpas, aquele que é gestor, aquele que é austero, e como você escreveu hoje na sua coluna, né, que a gestão tem que ter o perfil da iniciativa privada. É isso mesmo. Na verdade, eu acredito que nesses municípios os eleitores avaliaram e concluíram que estava sendo feita uma gestão voltada aos interesses do cidadão, considerando que o Brasil passou pela pior recessão de todos os tempos, né? Agora a gente está começando a sair dela. E esses candidatos, quando eles se elegeram pela primeira vez, fizeram muitas promessas, até o prefeito Udo admitiu isso. E depois se depararam com uma receita decrescente. Então, é impossível você ter todos os reajustes necessários ao funcionalismo público, que nos últimos anos tem ficado em torno de 10% ao ano, e com uma receita decrescente e ainda assim fazer os investimentos. Então, eles tiveram que fazer uma série de escolhas. Por exemplo, no caso do prefeito de Joinville, ele disse que conseguiu renegociar muitos contratos, renegociar com fornecedores, que ele não conseguiu pagar todos ainda, e também colocou a informatização na prefeitura, né, que você consegue ver exatamente como estão entrando os recursos, como estão saindo os recursos. Se fala aqui em Florianópolis que é difícil, até você vai lá pagar IPTU e você não recebe essa confirmação na hora, tem que provar, enfim, um dos maiores polos de tecnologia, né? E aí você tem que ter, enfim, a prefeitura tem que estar tecnologicamente equipada e tentar fazer o que é possível. Eu acredito que agora eles vão ter, depois desses ajustes, eles vão ter condições de fazer mais obras, né? Se é que a receita vai crescer. Se tu me permite um complemento, Blumenau deu vários exemplos nesse sentido. Tirou, se eu não estou enganado, 6 centros de distribuição, transformou num único, e hoje sai, por exemplo, uma van, saía um carro, uma van para entregar remédio num posto de saúde. Hoje ela não sai com remédio, ela sai com remédio, sai daquele bairro, ela sai para entregar o remédio, sai para entregar o papel na escola, com uma única viatura, para otimizar custo. Sim. Isso é logística. Além do software para fazer gestão de estoque, né, para você saber exatamente o que precisa, qual é a demanda, o que tem que comprar. Então, se tiver interesse em fazer uma gestão séria, se tiver interesse em investir em logística, e Blumenau, veja bem, nós estamos falando de Blumenau, Joinville e Florianópolis, 3 polos de tecnologia. Sim. E eu tenho certeza que tem muita startup ali interessada em fornecer para o município a um custo relativamente pequeno, se não de graça. Um polo de tecnologia, Florianópolis, onde a nossa capital, segundo nos disse ontem aqui, o presidente do Observatório Social de Florianópolis, o portal de transparência da Prefeitura de Florianópolis está fora do ar. Olha, eu tentei entrar para ver os números e não consegui. E quando consegue é extremamente complicado. Está fora do ar, São José é bem complicado também de acessar. E São José não tem controle eletrônico para estoque, por exemplo. A conclusão que eu chego é que não é interesse do gestor. Pois é, mas isso aí só vai mudar a partir do momento que a sociedade for às ruas, ocupar a escola e tal, com uma pauta assertiva. Se não houver cobrança nesse aspecto... Florianópolis, por exemplo, tem um software de gestão para nota fiscal eletrônica que não conversa com nenhum tipo de software. Não é integrado. A única cidade do estado de Santa Catarina. Isso é um completo absurdo. Eu perguntei para o último secretário de Desenvolvimento Econômico numa reunião, ele disse que ia ver, que ainda não estava inteirado do assunto,
Isso é um completo absurdo. Como é que é o nosso sistema de software para emissão de nota eletrônica? Fiscal não conversa com Não conversa com nenhum ERP. Outro... Então, ou seja, pega uma empresa que emite 300, 500 notas por mês, ela precisa emitir no sistema dela, exportar os arquivos, ir lá na prefeitura conferir para trazer de volta. Isso é um completo absurdo. Cidades pequenininhas de São José dos Campos já tem isso integrado, em Florianópolis não tem. E não tem uma previsão, não tem uma resposta. Então são um somatório de pequenas ações estratégicas, como bem disse o presidente do CRA, diria até que operações, micro-operações, né? Para colocar as coisas no lugar. Então, se você colocar as pessoas certas para fazer as operações certas, é possível ter resultado. O Jean tem dito que, por exemplo, na CONCAP, ele vai buscar essa vocação da CONCAP para fazer outros serviços alternativa. Ou você viabiliza isso, ou o que eu tenho dito, né? Estado cada vez menor. Se você não tem condições de ter lucratividade, de ter, pelo menos, de manter uma autarquia, uma entidade pública para prestar o serviço, projeta isso e lança para a iniciativa privada. Né? São José, falamos aqui em 6 milhões de investimento que sobrava. Quero dizer a vocês que a USJ custa quase 9 milhões. Nada contra o reitor, nada contra a USJ, mas se você trabalha sem uma universidade municipal, que não é obrigação do município, e coloca isso como bolsa, você manobra. Esse ano eu posso dar 1.000. Veio a crise, vou dar só 500. Mas que vem a crise, você não demite todos os funcionários públicos. Então, é falta de visão, falta de gestão e, às vezes, infelizmente, muito mais interesse pessoal em planejamento de poder do que em planejamento de Estado. Eu preciso chamar um intervalo comercial e ainda no tema gestão e logística, né, 2 exemplos para a gente até ampliar depois do intervalo. É um negócio inacreditável. Por exemplo, aqui nós temos aqui a coleta de lixo na cidade, em todo o continente. Aí você pega Jardim Atlântico, Estreito, Balneário, Coqueiros, Bom Abrigo, Abrão. Aí o lixo é recolhido lá, atravessa a ponte, vai para a estação de transbordo aqui no Itacurubi, ele é separado e volta depois para o continente, lá para o aterro em Biguaçu. Não sei se mudou, acho que não ainda. Essa questão do lixo eu tenho certeza que não. Agora, o transporte coletivo. O cidadão está em São José, no Cobrasol, Marcos pode me ajudar aqui, e quer ir para Barreiros. Consegue ir direto ou tem que atravessar a ponte? Ele pode pegar um circular que passa a cada 4 horas. Aí tem planejamento. Bom, seguinte, nós vamos para o intervalo e até já.